Eu acho que, primeiramente, a gente tem que começar a entender o que seria a pandemia, né? Uma pandemia é quando você tem uma grande infecção que está acontecendo em diferentes regiões, em diferentes continentes. E quando ela ultrapassa essas barreiras do planeta, a gente pode dizer que a gente tem uma pandemia. Então, realmente, atualmente, a pandemia, né, a infecção por SARS-CoV-2, ela está fora de ordem, né? Ela tirou um pouco todo mundo da sua rotina e da sua ordem. Mas eu acho assim, interessante a gente começar falando dela um pouquinho dos termos que vêm sendo utilizados. Eu vejo pela mídia, eu vejo até alguns profissionais, vejo muito nas redes sociais, em que alguns termos eles ficam ainda confusos. E as pessoas às vezes usam eles de forma errônea. Então, acho que a primeira coisa que vale a pena a gente trazer é qual é a diferença do SARS-CoV-2 para o Covid-19. Né? Todo mundo fala o Covid-19, o Covid-19. Mas, na verdade, o vírus é o SARS-CoV-2. E essa sigla SAR, ela vem do inglês, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? CoV vem da família, que é um coronaviride, né? Da família coronavírus. E aí o SARS-CoV-2, esse tipo 2, né, especificamente, ele só foi descoberto em 2019. Então, ele é um vírus simples, ele é um vírus de RNA, e aí a gente pode ver pelo desenho na tela que ele tem umas espículas virais, porque ele é um vírus envelopado, ele é um vírus que tem envelope, esse envelope é muito rico em lipídios, né, nessa estrutura externa, que facilita muito a entrada dele nas diferentes células, né? Lembrando que a gente tem um vírus, e um vírus, na verdade, é um parasita intracelular obrigatório, então ele depende exclusivamente dessa célula, desse hospedeiro, para estar se replicando, né? Então, como eu falei, ele é um vírus envelopado, ele tem essa característica de membrana, e ele na teoria, né, ele não sobreviveria por longos períodos exatamente por ele ser envelopado. Né? Uma característica que ele tem é de uma destruição com sabão, por exemplo, ou seja, com coisas que possam destruir esse envelope dele. Por isso que a gente pede tanto assim, né, como prevenção. Lavem as mãos, lavem as mãos. Por que lavar as mãos? Porque o vírus, na verdade, ele se destrói com certa facilidade, principalmente pela característica dele ser envelopado, ser rico em lipídio. É como se tivesse uma panela, na verdade, cheia de óleo, e a primeira coisa que você faz é tacar detergente. E o que acontece com isso? Ele vai quebrando ali as moléculas para ir dispersando elas. É basicamente o que vai acontecer nesse envelope do vírus, né? Aqui ele apresenta um aspecto de coroa, quando a gente olha ele nesse microscópio eletrônico, e a gente vê que ele tem essas espículas virais aqui, que na verdade é que vão se ligar basicamente ao receptor viral desse vírus. Bom, ele é um RNA de polaridade positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, ele atua como RNA mensageiro, né? Ele é um vírus não segmentado, e dentre os genomas de vírus de RNA, ele é o que tem o maior genoma. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: vírus, ou ele é de RNA, ou ele é de DNA. Por isso também ele não é classificado um ser vivo, né? Ele não vai ter as duas bases da vida, que são o DNA e o RNA. E, na verdade, dentro do RNA, ele é um dos maiores, o que possibilita que ele sofra mutações. E mais à frente a gente vai fazer essa discussão de por que é tão importante essas mutações e qual é o impacto real que essas mutações podem estar causando para os indivíduos, né? Qual é a transmissibilidade que elas possuem. Além disso, a gente pode ver pelo desenho que ele tem proteínas não estruturais, conhecidas como ORFs, que são essas que estão bem aqui em cima do desenho, e proteínas estruturais. Proteínas estruturais são aquelas que fazem parte da parte inicial do vírus, né? Então, aquelas que produzem, por exemplo, o envelope, são aquelas que vão produzir o capsídeo viral, aquela parte que vai estar mais ligada aonde o vírus vai estar colocado. E proteínas acessórias. Bom, hoje a gente sabe que os coronavírus, não só o SARS-CoV-2, mas eles têm diversos hospedeiros e doenças relacionadas, né? Entre os hospedeiros, a gente encontra uma grande diversidade de aves e mamíferos que podem ser infectados por vírus da família coronavírus. Inclusive, eles não estão só associados às doenças respiratórias, né? A gente tem a ligação de doença respiratória porque é o que tornou essa grande pandemia. Mas eles podem gerar doenças entéricas, eles podem gerar doenças hepáticas, eles podem gerar doenças neurológicas, e os diferentes tipos, né? Porque, na verdade, esses coronavírus, a família coronaviride, ela ainda é dividida em subfamílias, que é os alfa-coronaviroses, as beta-coronaviroses, as gamas e etc.
E cada família dessa a gente vê, até pela essa figura, ela indica, na verdade, um hospedeiro. Então, você tem hospedeiros humanos que, na verdade, vão ter doenças respiratórias. Você tem, por exemplo, hospedeiros bovinos que vão gerar, por exemplo, um trato respiratório. Você tem, então, assim, no humano, você vê que ele pode passar por diferentes características e não só causar doenças no trato respiratório, mas também no trato infeccioso, né? Ele pode gerar, na verdade, no fígado, em diferentes órgãos do corpo, né? Qual é a grande característica desse vírus? Por ele ser um vírus de RNA e um vírus imenso, ele tem um grande potencial, uma grande taxa de mutação. Vírus de RNA, naturalmente, ele já possui uma alta taxa de mutação. Mas qual é a principal característica desse vírus? É que ele é um vírus zoonótico. Ele pode circular entre as diferentes espécies. E aí ele tem uma outra característica que é muito presente no genoma dele, que é a rápida adaptação. Então ele consegue se adaptar, ele consegue passar por diferentes espécies, ele acaba tendo uma elevada taxa de recombinação. E por que ele vai ter essa alta taxa de mutação e essa alta taxa de recombinação? Por causa do tamanho do genoma dele. Ele é um genoma diverso que produz diferentes proteínas virais, conseguindo se adaptar a diferentes hospedeiros. E o Covid-19, né? Isso é o que a gente falou do SARS-CoV, que é o vírus. O Covid-19 é a doença. Então, muita gente fala assim, eu peguei Covid-19. Não, você pegou o SARS-CoV-2 e desenvolveu a doença Covid-19. É muito interessante isso, porque na mídia, todo tempo a gente vê falando de Covid-19, Covid-19, né? Implantamos não sei quantas máquinas para o Covid-19. Você, na verdade, implantou para tentar curar os doentes do Covid-19, né? Então, ela é uma sigla que foi dada para os cientistas, porque o SARS-CoV-2 ele foi detectado pela primeira vez em 2019, Covid, né, vem de corona, o D de doença, e de 19 foi o ano que ele foi detectado. Então, por isso que é Covid-19. E o que acontece? Essa doença... E aí, outra coisa também que vale a pena a gente chamar a atenção, né, principalmente para a gente que é da área da saúde, da área de biologia, é a diferença de contaminação e infecção. Quando eu falo sobre infecção, eu estou falando, na verdade, da entrada de um agente vivo, um agente microscópico que vai entrar num corpo vivo e vai se multiplicar num corpo vivo. Contaminação, não. Contaminação, eu estou relacionando sempre a objetos que sejam inanimados. Então, eu contamino a minha mesa, eu contamino a minha garrafa, eu contamino o meu computador, eu contamino as minhas roupas. Mas eu me infecto pelo SARS-CoV-2. Então, às vezes, a gente vê, assim, muita literatura até falando, tantos doentes foram contaminados. Não, eles não foram contaminados, eles foram infectados. O que está contaminado? A minha roupa está contaminada, a minha garrafa está contaminada. Então, os diferentes objetos inanimados que eu uso podem estar contaminados. Até porque a gente sabe que ele é um vírus relativamente resistente, na verdade, em objetos inanimados. Então, a gente sabe, por exemplo, que ele pode durar até 72 horas, por exemplo, num plástico, ele pode durar 24 horas num aço inoxidável, né? No papel, no saco plástico, ele pode durar até 3 dias. Então, a gente tem, assim, diferentes objetos que a gente percebe que esse micro-organismo, ele sobrevive nessas superfícies, né? E como é que surgiu esse vírus, né? Esse vírus, ele surgiu do nada? Por que ele se chama SARS-CoV-2? Na verdade, ele não surgiu do nada, né? Lá em 2002, na China, entre 2002 e 2003, surgiu já um agente etiológico dos SARS-CoV-2, né? Desses coronavírus que levam uma síndrome respiratória aguda, que foi iniciada na China, também com transmissões respiratórias. Então, aproximadamente 6 meses, como a gente pode ver pelo gráfico abaixo, ela conseguiu atingir 29 países. E aí levantou também um número de mortes considerável. Você teve 10% de mortalidade, tá? Então, a gente conseguiu ver, na verdade, essa infecção. E isso além da família dos coronavírus. Bom, e qual é a grande evidência que a gente tem? A gente começa a ver evidências zoonóticas. Então, essa grande capacidade de mutação e de mudança desse vírus, ele proporciona diferentes mudanças zoonóticas. Então, você, por exemplo, tinha muitos casos na China ligados ao que eles chamam de wet market, que são os mercados molhados, né? E aí, nesses mercados, como se comercializava diferentes animais,
se percebeu que a maioria desses comerciantes desses animais, eles tinham, na verdade, anticorpos contra o SARS-CoV. Então, na verdade, eles já tinham tido contato e esse vírus, na verdade, mostra novamente o seu potencial zoonótico. Quer dizer, ele conseguia fazer essa ligação de zoonose e conseguia fazer, na verdade, essa passagem do homem para o ser humano, né? A gente já tinha visto isso em outras doenças, a própria influenza, né? A gente já tinha percebido isso, mas no SARS-CoV-2 isso é bem característico. E a gente consegue ver que isso antecede as grandes epidemias e até mesmo as grandes pandemias. Então, os animais, eles podem ser reservatórios de alguns tipos virais da família coronavírus e podem, na verdade, estar fazendo a transmissão zoonótica. E aí teve-se uma relação que foi publicada com morcegos. Verificou-se, na verdade, que grande parte, na verdade, dos coronavírus, eles também eram similares com coronavírus que circulavam em morcego. Eles tinham uma similaridade muito alta entre as sequências. Então, quando se sequenciou e se verificou as cargas virais, né, se verificou, se fez o sequenciamento genômico, se percebeu que você tinha uma grande similaridade. E pesquisas... depois, né, pesquisas posteriores mostraram que essa alta similaridade tinha a capacidade de utilizar o mesmo receptor. Então, você teria, na verdade, os mesmos receptores que estariam circulando ali naquele momento. Bom, logo depois, você teve uma outra infecção que já foi em 2012, lá na Arábia Saudita. Também chamada de MER, na verdade, né? Era também um tipo de coronavírus, também um agente etiológico que foi conhecido como síndrome respiratória do Oriente Médio. E aí eu coloquei essa foto de um homem beijando o camelo, porque se tinha muitas ideias que eles eram transmitidos por camelos dromedários. E devido a essa aproximação dos humanos na Arábia Saudita com esses camelos, você começou a ter, na verdade, grandes epidemias ligadas a esse coronavírus. Então, se a gente pensar hoje nesses países, você tem ainda uma taxa de mortalidade razoavelmente elevada, de 34%. E o MER hoje é encontrado em 27 países. E aí, novamente, quando a gente faz a comparação, né, dos SARS-CoV, desses vírus, né, de síndrome respiratória aguda com os MERS em morcegos, você tem alta similaridade. E aí o mais bacana, né, em ciência, diremos assim, é que a gente pode ver pelo desenho que eles utilizam os mesmos receptores. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que facilita a transmissão zoonótica desses vírus, né? Então, se eu utilizo o mesmo receptor do vírus que está circulando no morcego, que está circulando no gambá, que está circulando no dromedário, eu tenho, na verdade, um maior nível de infecção que pode estar circulando, e aí eu mantenho a epidemia no ambiente. Eu acho que isso, na verdade, é que é uma situação mais grave e o que auxilia muitas vezes a essas grandes epidemias e rápidas, né? Rápidas no sentido de elas acontecem e começam a aumentar o número de casos muito rapidamente. Bom, ainda com relação aos morcegos, até 2002, o SARS-CoV, né, o CoV-SARS, ele não era ainda tem uma relação muito clara com esses morcegos. Mas aí, após uma certa epidemia, a gente começa a descobrir alguns novos SARS-CoVs. E esses novos SARS-CoVs, eles poderiam ser endêmicos e não zoonóticos. E aí surgem, na verdade, dois zoonóticos emergentes, né? Que seriam um novo coronavírus 2019 e um novo MER, que é um coronavírus, na verdade, ali com MER. Hoje, a gente conhece 7 membros da coronavírus que conseguem infectar os humanos. Ou seja, que eles são mantidos por morcegos e vão, na verdade, conseguir infectar esses humanos. Mantém a transmissão no ambiente, né? Muitos estudos têm mostrado que diferentes morcegos no mundo, eles são reconhecidos como um grande reservatório do vírus. E qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que não adianta, se a gente parar hoje para pensar nessa grande epidemia, nessa grande pandemia que acontece no mundo, não adianta só eu combater a doença no humano, né? Eu tenho que combater a doença no ambiente como um todo para tentar eliminar essa doença, porque senão ela vai continuar sendo mantida por diferentes animais. Como a gente pode perceber, o morcego é um grande deles, né? Bom, e no Brasil? No Brasil, a gente descobre o novo coronavírus, né, que é o 2019. Ele surge, na verdade, no mundo, surgiu, diríamos, datado em 31/12/2019, né, fechando o ano, e aí ele começa com uma pneumonia muito desconhecida. Os pesquisadores de Wuhan começam a perceber, e aí eles começam a ver uma ligação com o mercado de frutos do mar.
e de animais vivos, né? Sugerindo a disseminação dos próprios comerciantes e a disseminação entre as pessoas que circulam, né, que visitam aquela feira. Qual é a situação hoje no Brasil? Tirei esse gráfico hoje, né? 16/6/2020. Esse gráfico, na verdade, ele está mostrando por região e o número de mortes por cada 10 mil habitantes. O que é importante a gente perceber nesse gráfico? Que alguns estados ainda chamam muita atenção, principalmente os estados do Nordeste e do Norte, do Sudeste também não está diferente, com o aumento do número de mortes por SARS-CoV-2. Então, se a gente olha para o Nordeste, você tem o Ceará na ponta do número de mortes. Se você olha no Sul, você tem o Paraná ali um pouco, mas ainda menos que o Nordeste. Quando a gente olha para o Norte, você vê o Pará, na verdade, no pico desse gráfico. No Centro-Oeste, a gente já começa a ver uma certa diminuição. E no Sudeste, o Rio de Janeiro, hoje, no dia 16/6/2020, ele, na verdade, vê um aumento bem significativo. E isso é interessante a gente olhar esse gráfico, principalmente no momento que no Rio de Janeiro, nas 2 últimas semanas, a gente começa a ter uma mudança desse perfil de isolamento social, né? A gente começou a ter a mudança desse isolamento, abertura de alguns comércios, abertura, né, de algumas unidades, e aí você começa a ver esse aumento significativo. E o pior disso tudo é o aumento significativo de mortes relacionadas, na verdade, ao SARS-CoV-2. Então, isso é muito importante a gente perceber nessas semanas, e eu não peguei o gráfico do dia 15, mas a gente começa a perceber pelos dias. Se você olha nos gráficos da semana passada, você vê, na verdade, um outro perfil. Dessa semana, um aumento ainda maior. Então, por isso que a gente fala assim, muito sobre ainda a importância do isolamento, né? Mesmo que o comércio se abra, ou mesmo... enfim, né, que as unidades, que o Rio de Janeiro ele comece a abrir as portas, é importante ter isolamento e segurança para mim e para o meu coletivo, né? O SARS-CoV-2 ele veio trazer uma coisa de importante, eu acho que para a sociedade, é mostrar o coletivo, porque não adianta eu me cuidar e eu ter contato com o meu vizinho que vai no shopping, e esse meu vizinho do shopping, ele traz coronavírus para eu que vou só descer para pegar o elevador do meu apartamento e jogar o lixo fora. Porque eu vou ter contato com ele e num elevador fechado ele pode estar me infectando. Então, é muito importante a gente olhar para essa situação do Brasil hoje. Hoje, no mundo, e aí eu peguei as informações de ontem, de 15 de junho, a gente tem um número bem significativo de mortes no mundo, né? E aí a gente consegue ver um aumento desses casos sempre relacionados ao dia anterior. Quando a gente começa por regiões, né? Quando a gente olha essa situação do mundo por regiões, a gente olha a região africana, que também vem com casos bastante significativos, a região das Américas como um todo, principalmente a América do Sul, que vem aumentando esses casos significativamente, a Europa, que vem sofrendo uma redução significativa, a região do Mediterrâneo, logo depois a região do Pacífico Ocidental e a região do Sudeste Asiático. Mas como é que se transmite esse coronavírus, né? Eu acho que isso todo mundo sabe, né? A gente transmite, na verdade, ele é um vírus respiratório, né? Tanto que ele causa uma grande síndrome respiratória. Então, eu vou transmitir esse vírus por meio de espirros, de tosse, né? Até mesmo a outra pessoa falando, de gotículas, né? E como a gente já falou lá na frente, ele é um vírus, na verdade, que permanece por superfície por longos períodos. Então, eu posso estar falando aqui, né, no meu computador agora, meu computador tem essas gotículas de saliva que eu estou emitindo, se outra pessoa vir colocar a mão no meu computador, ela pode estar adquirindo, eu posso estar transmitindo para essas pessoas, né? Principalmente por esse período. Então, a gente tem que sempre evitar as portas de entrada desse vírus, que é os olhos, o nariz e a boca. Por isso que se fala tanto a importância do uso da máscara, mas não na máscara da boca, né? Como a população usa hoje como um todo. É na máscara no nariz, protegendo a boca. Quando eu estiver na rua, evitar passar a mão nos olhos, sempre andar com álcool em gel. Na verdade, o bom mesmo é água com sabão. Mas eu estou na rua, eu não consigo ficar lavando com água com sabão todo o tempo. Por que água com sabão? Porque eu já aprendi que é um vírus envelopado e que se eu passo água com sabão, o sabão vai destruir o envelope desse vírus. E
O álcool também, né? O álcool está lá destruindo esses lipídios do vírus. Só que o álcool ele tem outra característica ainda, ele evapora com mais facilidade. Então ele evita que o micro-organismo ele fique se acumulando ali na sujeirinha da sua mão. Agora, por que o bloqueio ele é importante? Olha só, sem bloqueio, a gente olha na figura, na verdade, da esquerda, e a gente pode perceber que nessa figura você vê ele totalmente espalhado. Então, a pessoa infectada, uma vai infectando, na verdade, para cada 6 a 7 pessoas. Quando eu começo a ter um bloqueio, um isolamento social, eu mantenho isso restrito a um determinado grupo. Por isso é que se fala tanto do isolamento, e por isso a importância desse isolamento. Bom, quais são os principais sintomas, né? Os sintomas, eles são muito, diríamos, confusos, né? E muito contraditórios quando a gente fala da influenza. Febre, dor de garganta, tosse, né? A falta de ar. Eu diria que além desses, os sintomas, assim, que eu tenho percebido até na minha prática na área de saúde, é que 80% dos pacientes positivos vão perder o olfato e paladar nas primeiras semanas. Muitos dos pacientes não têm febre, muitos não têm dor de garganta. A falta de ar, é, às vezes, uma coisa bem leve, né? Mas a perda de olfato e paladar, ela chega a ser 80% nesses pacientes. Então, eu sempre brinco, né, com os meus amigos que já tiveram, né, ou que acham que estão assim, cheira alguma coisa forte, cheira um perfume forte. Se esse perfume forte você não estiver cheirando, cheira café. Eu sempre falo, cheira café. Não está sentindo o cheiro do café? Então eu já desconfio logo, porque 80% dos pacientes. E a gente também percebe, né, que você tem os 14 dias ali em que você teria um maior nível de transmissibilidade desse vírus, mas que mais ou menos no meio desse processo, lá para o 7º, para o 8º dia, dores musculares, elas também são bem intensas e bem demarcadas nesse período. Então a gente consegue perceber isso na metade desse ciclo do paciente. Bom, aqui esse quadro eu achei ele bem interessante porque, como ele se confunde com outras doenças, a gente consegue perceber o que é mais comum no coronavírus, o que é geral, como um resfriado e na gripe. Então, a febre, ela é muito comum no corona, mas ela não é uma febre altíssima, principalmente no início, mas ela já não é tão, por exemplo, comum numa gripe ou num resfriado, né? A fadiga, às vezes, confesso, né, que eu tenho visto poucas vezes pacientes com fadiga. A tosse no coronavírus era uma tosse seca, era uma tosse que você pouco está expelindo ali, na verdade, algum catarro, algum muco. O espirro também é bem raro, assim como a coriza e as dores de garganta. A diarreia, ela está até nesse quadrinho como rara, mas eu tenho percebido que ao longo do tempo os casos de diarreia ligados ao coronavírus têm aumentado bastante. Inclusive, alguns estudos mais recentes da Fiocruz têm mostrado a presença desses vírus em fezes, por exemplo. Então, e aí a gente mostra outra transmissão que pode estar acontecendo também para esse vírus. Ainda não foi comprovada, mas já tem alguns estudos preliminares que conseguem mostrar isso. A falta de ar, ela é às vezes, por quê? A gente fala que é uma falta de ar leve. A falta de ar grave, quando você está com muita falta de ar, é porque, na verdade, você já está com um caso um pouco mais grave. Eu sempre falo, né, para as pessoas que me perguntam assim, eu acho que eu estou com corona. Primeira coisa que eu pergunto, se é paladar e olfato, né? Sem paladar e olfato, já falo logo, faz o exame. Mas a pessoa fala, não, estou mais ou menos. Né? Eu pergunto da falta de ar e dou um exemplo assim. Como é que é a sua casa? É grande ou pequena? É pequena. Dá um exemplo da minha casa. Minha casa é pequena. Se eu for da onde eu estou agora para o meu escritório, para o meu quarto e me cansar muito a ponto de eu precisar sentar, isso é um exemplo de coronavírus. E aí que ele começa já a me atacar. Na verdade, a minha respiração ela já vai tender a ficar mais ofegante durante esse processo. Bom, a prevenção, acho que a mídia já falou, a gente já falou, acho que todo mundo, né, tem falado bastante nisso, né? Lavar as mãos com água e sabão, isso é primordial. O sabão vai destruir o vírus. E não só as mãos, tá, pessoal? Eu digo assim, chegou da rua, veio com compra, veio com alguma coisa, pediu comida, passa água com sabão ali, se der, né, na embalagem. Não vai passar na comida, mas vai passar na embalagem, lavar bem as embalagens. Isso é muito importante. Por quê? Porque como ele é um vírus envelopado, morre rápido com água e sabão. Lembra sempre do exemplo do óleo sendo quebrado, né? Evitar aglomeração de pessoas. Isso é o mais
Ah, mas eu tô de máscara. Mas você tá de máscara, né? E aí a gente sempre esquece um pouco dessa máscara, né? E aí você tá do lado da pessoa, naquele aglomerado, a pessoa, por exemplo, tá falando com você sem máscara, foi uma saliva bem na tua máscara. Na hora de você tirar a máscara, você põe sua mão na máscara. E aí depois você põe no seu corpo, infecta a sua roupa. Olha só, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Utilizar sempre lenços descartáveis para higiene nasal, né? E jogar o lenço fora, não deixar em qualquer lugar, jogar realmente no lixo, né? Cobrir a mão com o cotovelo. Por que que a gente não fala para botar a mão na boca, né? Porque você põe a mão na boca e você sai botando nas superfícies. Como ele é um vírus que sobrevive às superfícies, você, na verdade, vai estar mantendo esse vírus durante a superfície em um longo período, né? E evitar esse contato com olhos, com boca, com nariz. Bom, por que que essa medida... Eu falei assim, gente, a gente tem que se prevenir, fazer essas prevenções individuais, que seriam usar a máscara, que seriam, né, evitar esses outros contágios, lavar bem os alimentos, álcool em gel quando estiver na rua. Mas o vírus é uma prevenção coletiva. E por que que a gente precisa dessa medida coletiva, né? Porque a curva da epidemia, ela precisa ser achatada. Aí muita gente questiona assim, mas Amanda, essa curva nunca chega esse pico. Não é que nunca chega esse pico. A gente não tem ideia ainda de qual é o nível de mutação que esse vírus está sofrendo. A gente hoje sabe que a gente só tem uma cepa circulante. Tudo bem, mas ele é um vírus de RNA, ele é um vírus que pode sofrer diferente mutação. Então, ao mesmo tempo, ele pode estar sofrendo a mutação e novas pessoas serem reinfectadas. E o maior problema hoje é o sistema de saúde. E não estou falando só do SUS, não, do Sistema Único de Saúde. Eu também estou falando dos hospitais particulares, que não têm, na verdade, um número viável de que possa acomodar todas as pessoas que precisariam, por exemplo, de uma internação. Porque o maior problema desse vírus é que ele é uma internação longa. Ele não é um vírus de internação rápida. Então, em casos mais graves, uma pessoa ela fica 14, 18, 21 dias numa UTI. E lógico, se uma pessoa fica 18 dias na UTI, diríamos que ela está ocupando, entre aspas, aquela UTI e não vai ter vagas para nossas pessoas. Por isso é que esse achatamento da curva que a gente tanto fala, ele é importante, porque se eu passo a ter uma transmissão desordenada e uma transmissão fora de controle desse vírus, eu acabo, na verdade, sufocando o sistema de saúde. Infelizmente, a gente vai chegar no momento que vai ter que se escolher, na verdade, quem é que vai ter prioridade para ter ali, ter a internação necessária. Então, por isso, ele é um vírus de medida individual e ele é um vírus de medida coletiva. Foi o exemplo do meu vizinho que eu dei. Não adianta, na verdade, eu estar me cuidando, tomando todas as medidas. Se o meu vizinho vai no shopping, vai sem máscara ou vai com máscara, fica ali no oba-oba e chega e pega o elevador comigo. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque você tem que pensar não só em você, mas no próximo. E antigamente tinha ideia assim, o maior problema, as doenças graves, elas só são desenvolvidas por idosos, né, ou por pessoas que têm alguma doença precoce. Não. A gente já vê casos em crianças no mundo, em que no início da infecção a gente não falava sobre isso, e a gente vê casos em pessoas saudáveis, em adolescentes e jovens que até então não tinha nenhum agravo, diríamos, anterior para estar levando essa gravidade da doença. Bom, o diagnóstico de hoje, ele pode ser um diagnóstico clínico, em que o médico olha e ele vai principar os principais sintomas, né? Perguntar se você tem falta de olfato, de paladar, se você tem dor no corpo, se você tem tosse seca, se você teve febre nos últimos dias, se você teve contato, se você trabalha, enfim, se não em transporte público, teve conglomeração. Ele vai fazer esse diagnóstico mais clínico, né? E os exames? Você tem hoje testes sorológicos e testes moleculares, né? Eu peguei esse gráfico aqui que eu achei muito interessante para a gente ter noção de hoje como é que cada exame ele é feito no seu tempo. Hoje o exame mais específico é o PCR, ou seja, é a reação em cadeia da polimerase. É aquele que você vai tirar o escarro, é aquele que você vai tirar, na verdade, a sua secreção orofaringe, e aí ela, na verdade, vai poder amplificar esse genoma viral em milhões de vezes. Então, geralmente, ele é detectado a partir do segundo dia ali do início dos sintomas. Então, você tem ali a infecção 0, e a partir do dia 2 do início dos sintomas, você já começa a fazer a detecção desse vírus, porque esse tem carga viral. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente, o PCR ele consegue ser detectado
até o dia 15, diríamos assim, do ciclo dessa infecção. Após isso, você já diminui muito a carga viral, porque se a gente vê pelo gráfico, ele vem aumentando essa carga viral. Essa carga viral, ela chega até um pico de infecção e depois essa infecção vai decaindo, né? Então, aqui é um teste de exatidão. Os testes rápidos hoje, eles estão em testes de antígeno, em que você consegue detectar ainda na fase aguda da doença e a partir do 5º dia da doença, proteínas dos vírus. Então, você consegue pegar, por exemplo, um teste de antígeno a partir do 5º dia até mais ou menos um pouco depois, 17 dias, 18 dias, e os testes sorológicos, né? Os testes sorológicos, eles podem começar a ser feitos a partir do 10º dia depois da infecção. Só que esse 10º dia da infecção é onde você consegue ver alguma IgM, né? Então, primeiro surge um anticorpo de infecção primária, demarcando aquela infecção, e depois esse anticorpo de infecção primária é substituído por anticorpo de infecção secundária. Aí muita gente me pergunta assim também, Amanda, então eu já tive, tô com IgG, tô protegido. Então, novamente, a gente volta aos casos de que ele é um vírus que sofre mutação e até o momento a gente só viu uma cepa. Mas se ele sofre mutação, quem disse que não pode estar circulando as outras cepas? E pior, quem disse que não pode estar se mantendo e sofrendo mutação com outros animais, fazendo, na verdade, uma transmissão zoonótica desse vírus? Então, isso é a primeira coisa. Segundo, a gente tem visto que muitos pacientes não têm desenvolvido IgG. Então, os pacientes se envolvem a IgM, mas depois esses mesmos pacientes, mesmo depois de 30 dias depois do ciclo da infecção, não desenvolveram IgG. E aí a grande pergunta que a gente tem hoje é, será que realmente esse paciente ele está protegido contra uma nova infecção? Ele não tem IgG, que seria, na verdade, esse anticorpo de proteção, né, esse anticorpo de infecção primária. Então fica também essa dúvida aí, e por que mesmo se eu já tive o vírus, é importante a gente continuar se protegendo. Bom, tratamento. A gente ainda não tem um tratamento específico para o vírus, né? Hoje a gente tem em torno de 200 medicamentos que estão sendo testados em relação a esse vírus. Só que a gente tem que lembrar que estudos dessa forma, eles demoram um pouco, né? Porque você começa a fazer primeiro os estudos in vitro, desculpa, né? Em que você faz em laboratório, em ambientes fechados, depois você passa para o testes animais e, por último, testes em humanos, né? Tanto se fala em cloroquina e hidroxicloroquina, né? Na verdade, tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina, elas são medicamentos que são dados no tratamento de malária e de doenças autoimunes, né? Alguns estudos iniciais in vitro na China mostraram que esses remédios tiveram um efeito na diminuição da ação do vírus. Então, vamos com cuidado. Esse remédio, ele não ataca o vírus, não. Ele diminui, na verdade, as consequências que podem estar gerando uma piora do quadro desse vírus, tá? E aí, alguns estudos até mostraram, na verdade, que, por exemplo, se o paciente desenvolve febres muito altas, você começa a ter um pouco da diminuição dessa febre. Assim como outros medicamentos que tanto se falam, azitromicina, né, ivermectina, eles não agem diretamente no vírus, ele não está eliminando o vírus, mas diríamos que ele está ali agindo um pouco nas consequências. A grande questão é o seguinte, um tratamento como cloroquina, hidroxicloroquina, apesar dos efeitos iniciais, mostrando que até funcione, ele tem, na verdade, efeitos colaterais muito graves, podendo levar um paciente à morte. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse automedicamento, nessa loucura que aconteceu na população, de começar a ter e até guardar a cloroquina e hidroxicloroquina, porque você pode estar morrendo não mais do vírus, mas dos efeitos colaterais que tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina podem gerar. Bom, existe vacina? Ainda não. Mas para que a gente entenda, né, qual é essa importância da vacina, a gente tem que entender um pouquinho como é que esse vírus ele entra, tá? Então aqui eu fiz um desenho da replicação viral. A gente tem aqui uma proteína, um vírus, desculpa. Esse vírus, ele tem as proteínas espículas, ele tem a proteína de entrada, ele tem o seu RNA. E aí, aonde que ele vai se ligar? Ele vai se ligar a células que tenham receptores ACE2, na verdade. Esse ACE2 ele é muito comum no pulmão.
Por isso, síndromes respiratórias agudas graves, porque ele ataca esse receptor pulmonar, ele ataca exatamente as células pulmonares, que são ricas nesses receptores. E aí elas entram, ele perde essa espícula viral, ele vai liberar o seu RNA. Como ele é um RNA de fita positiva, ele já vai fazer sua proteína, tá? E aí, ó, ele fazendo a sua proteína, ele produz, na verdade, seu RNA viral, a sua proteína, e é liberado na célula. E aí, inicialmente, as células começam já a fazer uma resposta inicial, com as células T, CD4, né? E ali as células T também, principalmente células T citotóxicas, né? TCD8, que vai estar atacando esse vírus. Quando a gente fala em vacinas, diversas vacinas podem ser produzidas. Primeiro, eu posso fazer produção de vacinas de vírus enfraquecidos, diríamos assim, né? Em que, na verdade, essas vacinas, elas passam por um processo de tentar diminuir a infecciosidade desse vírus, a transmissibilidade e infecciosidade desse vírus. Então, elas vão passando por cultura de células, vão passando por animais até diminuírem, na verdade, essas características, ou vírus inativo, que pode ser inativo por formaldeído, pode ser inativo por calor. Também tem vacinas, né? Estudos já mostram que algumas vacinas elas podem ser produzidas por vacinas de DNA ou RNA, vacinas de DNA baseadas nas espículas virais. E por que na espícula viral? Porque na espícula, como ela é a parte do envelope, ela é a parte de fora do vírus, o seu corpo reagiria de uma forma muito mais rápida, produzindo uma resposta imune bacana, ou vírus de RNA, que estariam ali em envelopes lipídicos, que facilitariam o processo de entrada, diríamos assim, na célula. Outro processo que você pode produzir vacinas, né, são vetores virais. Você utilizaria um vetor, na verdade, para produzir uma proteína. Então, você pode usar, por exemplo, alguns outros vírus que serviriam como vetores para entrar nas células e levar essa replicação, né? Vírus que até se replicariam, então vetores virais vivos ou vetores virais que não se replicariam. Um exemplo desses vetores virais que não se replicariam seriam, na verdade, os adenovírus. E você tem também as proteínas, as vacinas que podem ser produzidas a partir de proteínas, né, baseadas em proteínas virais. Então, subunidades proteicas, a subunidade M, que é uma subunidade muito importante ligada à transmissão viral, ou, na verdade, um vírus, né, que mimetiza a vacina, né, que é o VPL, né, Virus-like Particle, em que você, na verdade, mimetizaria esses efeitos no vírus, no organismo, né. O que eu acho que eu posso dizer que é mais importante nesse tempo? Eu acho que hoje, na área da saúde, o que é mais grave dentre a doença Covid-19 seria a gente não ter um tratamento ainda efetivo, apesar das várias tentativas que temos hoje, a gente não consegue garantir que nenhuma delas responda com eficiência na população, porque você tem uma pandemia, você tem diferentes pessoas, logo diferentes genomas circulando, então essa resposta ela tem que ser muito eficiente, e a gente ainda não consegue isso. E eu acho que o pior, e eu acho que aí a pessoa às vezes compara, né, mas teve a gripe, teve a influenza de não sei quando, né, de 2002, 2004, matou mais gente. Não, não matou. A gente mata o coronavírus, hoje o SARS-CoV-2, ele mata em pouquíssimo tempo. Se a gente pegar hoje os números de mortes no mundo, a gente pode ver que é extremamente elevado. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar por mim, por nós e pelo coletivo. Muito obrigada. Amanda, Sim. aqui é Fernanda. Eu hoje vou estar mediando a palestra junto com você. Muito obrigada pela palestra. Muita gente agradecendo muito aqui no chat, muitas questões. Ficou até difícil de estar separando, porque as pessoas realmente participaram muito assim ali no chat. Uhum. Algumas das questões que foram mais assim perguntadas, né? Que foi bem recorrente, é sobre se é possível que uma pessoa ela possa se reinfectar. Então, a gente já viu em alguns estudos que alguns pacientes, principalmente na Europa, mostraram uma reinfecção. Só que a gente não conseguiu provar se é pela mesma cepa viral ou outra cepa viral. Então assim, é uma pergunta que a gente ainda não consegue responder com eficiência. O que a gente vê hoje em dia, né, é que muita gente não está conseguindo desenvolver a IgG, né, imunoglobulina G.
E isso, na verdade, é que mostra uma certa preocupação para nós que somos da área da saúde, porque a gente percebe que, nesse caso, será que as pessoas poderiam se reinfectar? E isso é que volta sempre a essa pergunta, mas hoje a gente ainda não consegue responder isso. Ô, Amanda, se você quiser Uhum. parar de compartilhar sua tela, que aí fica só o tá. seu vídeo, para todo mundo te ver. Pronto. Muito obrigada pela resposta. A outra questão que foi perguntada também é sobre essa segunda onda do vírus na China. Se já apresentou alguma modificação. Então, apresentou modificações sim, mas modificações bem iniciais, que na teoria essas modificações não causariam essa segunda onda. Por isso que a gente está, a partir de agora, pesquisando se existem outras cepas circulantes, não apenas uma, como a gente tem afirmado ao longo dos tempos, né? Eu acho que ao longo desse tempo todo a gente tem afirmado que só tem uma cepa circulante. Mas como ele é um vírus zoonótico, a gente, na verdade, acha que essas mutações pontuais podem estar provocando essas segundas ondas que estão começando não só na China, né? Na Europa também, nos Estados Unidos e em outros países, que começaram a diminuir e voltaram a ter uma maior incidência desses casos. Em relação a algumas reportagens, foi comentado ali no chat sobre a questão de estar relacionado com o tipo sanguíneo, né, de ter relação com a contaminação. Aí a pergunta foi se isso é comprovado e por que as pessoas elas começam a manifestar alguns sintomas, elas vão ao médico, em alguns casos o médico manda voltar 8 dias depois para fazer o teste. Então, porque geralmente quando o médico está mandando voltar 8 dias depois, é porque ele não está fazendo o PCR, ele vai fazer a sorologia. Então, a gente está tendo um boom dos sistemas de saúde hoje, muitos LACENs, diríamos assim, os órgãos públicos não estão conseguindo fazer o PCR, a gente não está conseguindo dar conta. E o que acontece? O médico manda fazer a sorologia, e na sorologia ele não consegue fazer nos dias iniciais. Então, quando ele vê que a pessoa não é grave, ele vai mandar voltar a fazer para voltar a fazer a sorologia. E a primeira pergunta agora eu não lembro, foi... A primeira pergunta só um instantinho. Ela foi sobre a questão do tipo sanguíneo. Do tipo sanguíneo. Então, nenhum estudo ainda provou relação direta com um tipo sanguíneo específico. A gente consegue perceber que, na verdade, a gente vê algumas pessoas, mesmo saudáveis, desenvolvem casos mais graves, e pessoas que teriam algumas doenças pregressas, né, ou com maior facilidade, o corpo consegue reagir bem. A gente acha que, na verdade, tem alguma característica genômica de determinados humanos que fazem essa reação, mas a gente também não conseguiu verificar qual seria essa. Uma pergunta também muito frequente que eu recebi no chat foi sobre a questão da conscientização da população. Né? O que a gente pode fazer além do isolamento para estar conscientizando essa população? Se você teria alguma dica para poder estar disponibilizando. Eu acho que é sempre procurar sites e informações confiáveis. E eu acho que as mídias sociais hoje, principalmente nessa fase de isolamento, elas dominam. E a gente tentar sempre propagar essas informações mais corretas e de sites confiáveis. WhatsApp, né, esses grupos, isso na verdade não são informações confiáveis, né? Por isso que é tão importante, eu acho que a divulgação científica nesse momento, principalmente que somos da área, né, biológica, da área da saúde, ou que somos curiosos e aprendizes, devemos propagar a informação da forma mais correta possível. Eu acho que a melhor forma de prevenção sempre vai ser essa. E a gente não só falar, mas dar o nosso exemplo também, né? Sempre que puder, falar o que a gente pode. Eu sempre brinco assim, é muito ruim, por exemplo, eu adoro pessoas, quem me conhece sabe que eu adoro falar, fazer, por exemplo, uma palestra de dança online, para mim é horrível, eu me senti falando quase com a parede aqui, entendeu? Sem ver ninguém. Mas é necessário hoje. Essa consciência tem que ser individual para ela bater no coletivo. Foi o que eu falei. Não adianta eu fazer sozinho se o meu vizinho não vai fazer. Então, que eu mostre informações atualizadas para o meu vizinho, que eu possa mostrar para o meu vizinho, na verdade, quanto está crescendo, quanto que existe de morte no mundo, quanto o sistema de saúde não vai suportar. E muita gente fala assim, mas eu tenho plano de saúde. Particular e público não suporta, porque, na verdade,
você tem um período de infecção para casos graves que é muito longo. Uma pergunta também que foi feita é sobre esse estudo recente publicado sobre as células do nariz serem mais propensas a serem a porta de entrada do vírus. Aí estavam pedindo para ver se poderia falar um pouco a respeito disso. Então, a questão das células no nariz, você tem, na verdade, maior número de receptores, né? Porque a gente não tem só a CR2, a gente tem alguns outros receptores que também fazem essa ligação. Então, ele seria a principal porta, porque você tem um maior número de receptores, maior número de células suscetíveis ali para gerar essa infecção. Por isso é que as células do nariz seriam, assim, um grande número de receptores. Eu até brinco assim, eu vejo as pessoas, às vezes, andando com a máscara só na boca. E aí eu fico pensando, gente, a porta do nariz mesmo, né? Que é onde você tem o maior número de receptores, está desprotegida. Então, na verdade, tem muita ligação com os receptores virais que estão ali. E a última pergunta, para encerrar, hoje realmente foram muitas questões, não tive nem como peneirar muito, porque era muita pergunta. É a seguinte, eu tenho um caso de um paciente estar positivo PCR há 50 dias, e a pergunta que eu faço é, ele está ativo, né, no caso do vírus, ou são somente partículas do vírus existentes ainda no organismo? Então, na verdade, ele está ativo, você tem vírus no organismo, só que geralmente a carga viral, ela não tem baixa transmissibilidade. Eu tenho um amigo que está positivo há 41 dias por PCR. E a gente percebe que ele vem decaindo, mas mesmo assim a gente consegue identificar. E quando a gente identifica, a gente não está identificando a partícula, não. A gente está identificando o vírus propriamente dito ali. Porque você identifica, por exemplo, no exame de PCR, o RNA. Para eu ter RNA, eu tenho que ter a partícula completa, que é o virion. Agora, ele pode ser muito transmissível? Não, geralmente ele tem baixa transmissibilidade. O que não quer dizer que ele não possa estar transmitindo. A gente tem que ter um cuidado com esses termos, para falar, então tá, ele tá aí com 41 dias positivos e não está transmitindo. Não, ele pode estar transmitindo sim, mas tem baixa carga viral, diríamos, baixa competência para estar transmitindo esse vírus. Amanda, muitíssimo obrigado pelas respostas. Foi ótimo estar aqui com você durante toda essa palestra. Eu realmente achei muito esclarecedora e muito importante também. Eu vi ao longo de toda a palestra muitas pessoas falando, né, que não sabia de várias informações. Então, foi importante não só para mim, como para todo mundo que estava aqui presente. E agradeço mais uma vez a sua presença. Muito obrigada. Obrigada a vocês e eu espero que todos tenham gostado.